Boas, malta. Eu sou o Jorge e sejam bem-vindos no meu canal 2 na Treta. Hoje a treta vai ser sobre discurso de ódio. E o que é discurso de ódio? Discurso de ódio é, de forma genérica, qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, género, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Apesar de, infelizmente, este conceito ser efetivamente real e que existem mais pessoas no mundo que tiram prazer em assediar outras, basicamente, esta ideia é apenas utilizada, infelizmente, como todas as outras ideias que andam à volta do politicamente correto, é apenas utilizada como uma forma de censura. E não só nas redes sociais, mas, como vamos ver, na vida real, entre aspas. Mas vamos primeiro tratar no que acontece na internet. Na internet, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Patreon, tem estas políticas de regulamentação do discurso em que proíbem, assim como diz na definição, certos tipos de comentários. Só há um problema. Chega a um ponto em que eles têm que decidir conforme o que eles acham que é intencional ou não e banem conforme o que acham. Ou seja, é no fundo uma ou várias pessoas a decidir conforme o que elas pensam que é ódio ou não. E essas pessoas podem ter uma ideia diferente do que está correto ou não. Como por exemplo, no Twitter, se eu falar para uma pessoa transexual, se eu escrever, por exemplo, a um homem transexual, ou seja, uma mulher que mudou de sexo, e disser que ela é uma mulher diretamente para ela, mesmo que tivemos a ter um debate sobre esta ideia de transexualidade, se eu disser isso e for reportado, eu vou ter repercussões. Entretanto, isso é claramente uma escolha de ideologia. É parcial. Outros exemplos que eu tenho conhecimento é, por exemplo, no Patreon. No Patreon, um senhor chamado Carl Benjamin foi banido de noite para o dia por algo que ele disse num canal do YouTube que nem era dele, que ele estaria a ser entrevistado por esse youtuber. E o que é que ele disse aí? Ele aí insultou uns nacionalistas brancos com os mesmos insultos que eles usam para outras raças. Ou seja, estava a dar-lhes do próprio veneno. Isso não iria quanto aos termos de serviço do Patreon, mas a equipa responsável por monitorizar, policiar basicamente a plataforma, decidiu bani-lo sem qualquer aviso prévio porque ele é conhecido por ser politicamente incorreto e eles admitiram isto publicamente. Isto é só um exemplo de muitos outros, mas para não me perder nisto de assuntos na internet, vamos falar de coisas que podem acontecer na realidade. Imaginem que eu sou uma pessoa muito famosa e que eu, numa entrevista, digo que, em média, os negros têm um QI mais baixo que os caucasianos. Se eu disser isto, eu vou ter problemas. Como é que eu sei que eu vou ter problemas? Porque é exatamente isso que acontece. Como foi o que aconteceu com o Sr. James Watson. James Watson é o senhor que ganhou o prémio Nobel por a descoberta da estrutura molecular do ADN. Este senhor, em 2018, numa entrevista, afirmou exatamente isso, que os negros têm em média um QI menor que os caucasianos. E o que é que lhe aconteceu? Diversos prémios que ele ganhou durante a vida foram-lhe revogados aos 90 anos por ele dizer comentários entre aspas racistas. Isto é absurdo. O que o senhor disse é factual, não é da opinião. E ele simplesmente foi castigado por ser politicamente incorreto. E isto é considerado discurso de ódio, que é absurdo. Vai contra a ideologia de género, por isso é castigado. E o caso mais atual e interessante que eu tenho conhecimento é o caso do Sr. Mark Meacham. O que aconteceu com este senhor foi que ele, em tom de brincadeira e para enervar a namorada, ensinou o seu pug, o cão, exato, um cão, o seu pug, a fazer o símbolo nazi. Aquilo de esticar o braço, só que pronto, da forma como o cão conseguia, mas não importa. E ele fez um vídeo, depois no YouTube, isto tudo em tom de brincadeira, numa partida para a namorada. E o que é que aconteceu? Ele foi preso, porque no vídeo supostamente ele ensinou o cão a fazer esse movimento e ainda disse as frases Sieg Heil, Guess the Jews. Isto é absurdo. O contexto é completamente ignorado só porque o que este senhor fez é politicamente incorreto.
Vocês acham que não existem consequências reais? Mas é que este senhor foi realmente preso. E depois de muita polémica, ele foi retiraram-lhe a sentença de cadeia, mas multaram-no na mesma, o que é absurdo, há um precedente ridículo. Ele foi multado por uma brincadeira. Eu estou-vos a dizer tudo isto para vocês compreenderem que existe uma clara parcialidade no que toca a impor estas leis baseadas em ideologias. Porque se forem ver canais no YouTube como o The Root e o Riley Dennis, não estou em erro, são altamente racistas e sexistas em relação a homens e caucasianos e também são heterofóbicos e não têm qualquer tipo de problema ou repercussão. Porque se estiveres a atacar os supostos opressores perante esta ideologia ridícula, não te acontece nada. E vocês podem confirmar por vocês próprios. Se vocês disserem alguma coisa, quer em público ou no Twitter, onde quer que seja, sobre brancos, heteros ou homens, não nos acontece nada, ninguém nos ataca. Mas se for sobre pretos, gays ou transexuais ou mulheres, a vossa vida fica em pantanas. Principalmente se forem uma figura pública. Para finalizar isto tudo, eu queria deixar os meus 2 cêntimos no assunto. Eu acho que não se deve policiar o discurso apenas quando são casos em que se incita realmente violência para uma pessoa, um grupo de pessoas, não importa. Incitar violência é completamente diferente de insultar ou mesmo ser rude. Por muito que achem, palavras não são violência. Se eu for insultado na rua ou na internet, não importa, o que eu tenho que fazer é ignorar. E se eu não gostar, e se for mesmo chato, e se estiver farto daquilo, o que eu posso fazer na internet é bloquear. Na rua, pode simplesmente para seguir. Não tem que se ligar a comentários. E se alguma pessoa estiver na tua cara e não te deixar em paz, isso é assédio. Tu podes literalmente ir à polícia, fazer queixa. Agora, na internet, casos como o do Sr. Carl Benjamin, mais conhecido como Sargon of Akkad no YouTube, ele perdeu o seu rendimento, porque o Patreon é uma rede social que facilita pagamentos barra doações dos fãs para os criadores de conteúdo. Por isso, como podem ver, este conceito que é aplicado mesmo nas leis e na internet é abusado, quer pelas redes sociais que aplicam desde volta de 2015, qualquer coisa, ou mesmo pelos governos que estão a ser guiados pela esta ideologia de género e de politicamente correto. Todos os casos que vimos até agora servem para provar isso. Todas as pessoas que são minimamente conservadoras ou politicamente incorretas veem a sua liberdade de expressão atacada através deste conceito. E, a meu ver, nós devíamos deixar de nos vitimizar, aprender a ser mais fortes e a deixar os outros falar mesmo quando nós não concordamos. É como aquela frase que eu gosto muito que é: eu não concordo com o que dizes, mas vou lutar até à morte para o poderes dizer. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e que não tenha sido tão maçador como no primeiro. Peço imensa desculpa e até o próximo vídeo. Fiquem bem.